Muitas pessoas no nosso dia não conseguem atender o chamado de Jesus, porque nós temos deixado que a multidão diga quem é Jesus. Você foi chamado, você que compreendeu, você que já aceitou o chamado do Senhor, você que já aceitou o chamado do Mestre, sobre você é uma responsabilidade dizer quem é Jesus. Louvado seja Deus. Porque nem todos conseguem atender o chamado do Mestre. Porque nem todos sabem aonde ele está. O evangelista São João, ele conta-nos uma história muito bonita. No capítulo de número 9, quando um moço, ele tem um encontro com Jesus. Mas esse encontro com Jesus, para aquele moço, é diferenciado. Porque a Bíblia diz que esse moço aqui era um cego de nascença. E os discípulos olham para aquele moço, olham para Jesus e dizem: Senhor, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que ele nascesse cego? E Jesus olha para os discípulos e fala que nem ele nem seus pais pecaram. Aconteceu isso para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. E a Bíblia diz que Jesus mostra no chão, faz lodo, toca nos olhos daquele cego e diz: vai, lava-te no tanque do Siloé. Aquele moço, ele foi, lavou-se no tanque e voltou vendo. E alguns religiosos da época, quando observam aquela situação, olha para aquele moço e diz: vem cá, aquele ali parece que era aquele que era cego. E ficaram preocupados: é ou não é? Aquele moço fala: sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Mas o que aconteceu? Ele fala assim: um homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez lodo, tocou nos meus olhos, mandou que eu fosse me lavar, eu me lavei e voltei vendo. E perguntaram para ele no versículo de número 11. Perguntaram para ele: onde ele está? Aí no versículo de número 12 ele diz: não sei. Aquele moço, ele jamais poderia atender o chamado do mestre, porque ele não sabia onde o mestre estava. Ele foi tocado por Jesus. Ele recebeu o milagre de Jesus. Ele teve um prazer que poucas pessoas tiveram. Ele ouviu Jesus perto dele. Ele sentiu a presença de Jesus. Ele sentiu o toque de Jesus. Recebeu o milagre de Jesus e não sabia onde Jesus estava. Quantas pessoas nos nossos dias têm recebido o milagre da parte de Deus? Quantas pessoas no nosso dia já sentiu a presença de Jesus? Já foi tocado por Jesus? Alguma coisa na sua vida foi mudada porque ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Mas se perguntar para ele onde Jesus está hoje, ele vai dizer: eu não sei. Será impossível atender o chamado do Mestre se não souber aonde ele se encontra. Mas eu quero dizer para você uma palavra muito importante. Jesus, nessa noite, ele está neste lugar. Jesus, ele está aqui. Nessa noite você pode atender o chamado dele, porque ele está neste lugar. Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Aleluia. Por que será que nem todos conseguem atender o chamado do Mestre? Algumas pessoas não podem atender o chamado do Mestre porque perderam Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O capítulo de número 2 do evangelista São Lucas, ele conta-nos uma história maravilhosa, conhecida da igreja, quando a Bíblia diz que José e Maria, ele vai para Jerusalém, vai para o templo, o culto de adoração, reúne-se naquela festa, uma festa abençoada, e passou-se ali os dias da festa, terminou a festividade, todos alegres agora retornam para a sua casa. E no meio do caminho, uma surpresa. Maria olha para José e pergunta: cadê Jesus? José olha para Maria e fala: eu pensei que ele estava com você. A Bíblia diz que Maria agora procura Jesus nas casas dos parentes. Chega lá e pergunta para Isabel: Jesus está aí? Não, Jesus não está aqui. Eu pensei que Jesus tinha vindo com João Batista. Vai na casa dos amigos e procura por Jesus. Jesus está aqui, mas Jesus também não estava na casa dos amigos. E ali eles preocupados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois de procurarem por alguns dias, eles não encontraram Jesus. No versículo do número 41 até o 46 do capítulo 2 de Lucas, você vai encontrar essa história.
E depois de procurar por alguns dias Jesus, sem sucesso, sem encontrar Jesus, a Bíblia diz que eles voltam para o templo. E com a surpresa, lá no templo, eles encontraram Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E queridos, aqui nesse texto tem uma grande revelação de Deus. Quantas pessoas só conseguem ter um encontro com Jesus enquanto está dentro da igreja? Quando termina o culto, quando termina aquele período de festividade, quando termina a reunião que vai embora, Jesus para eles fica dentro do templo. Quantas pessoas, se pudessem, morariam dentro da igreja, porque somente assim eles poderiam ter a presença de Deus na sua vida. Somente assim eles poderiam ter a certeza de que estava perto de Jesus. Porque quando sai da igreja, Jesus para eles ficou dentro da igreja. Foi o caso dessa, de Maria e de José. É impossível atender o chamado do mestre se perder o mestre. Mas nessa noite, o mestre está aqui e te chama. Nessa noite, Jesus está aqui e te chama. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas não é um chamado simplesmente qualquer, como pessoas por aí chamam. Não é um convite qualquer, como um parente, como um amigo pode fazer. É um convite especial. O chamado, atender o chamado de Jesus é um chamado especial. Há um privilégio para aqueles que conseguem atender o chamado do Senhor Jesus. Há um privilégio para aqueles que conseguem ouvir a voz do Senhor Jesus e atender o chamado dele. Porque quando você escuta o chamado do Senhor Jesus e atende o chamado dele, isso significa que você conhece quem é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus ele falou assim: eu sou o bom pastor, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Jesus te chama e você atende, isso quer dizer que você sabe quem é Jesus. Isso quer dizer que você sabe onde Jesus está. E nessa noite ele está te chamando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o privilégio para aqueles que atendem o chamado do Senhor Jesus. Entre tantos privilégios, eu quero citar o primeiro privilégio. Aquele que atende o chamado do Senhor Jesus pode ver a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No texto que nós lemos no versículo do número 40, diz Jesus: não te dei dito, se creres, verás a glória de Deus. Jesus mandou chamar Maria. Jesus mandou chamar aquela mulher, e quando ela ouviu, a sua irmã dizendo: olha, o mestre está aqui. Jesus, ele chegou, ele está te chamando. O texto diz que ela levantou-se logo e foi ter com ele. Até quando você vai ficar esperando? Até quando você vai demorar no lugar onde você está para atender o chamado do Senhor Jesus? O que você vai esperar para atender o chamado do Senhor Jesus? Ele está te chamando nessa noite. Ele está te chamando para que você possa ver a glória dele na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Algo especial Deus quer revelar para você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está te chamando. Levante-se, faça como Maria. Corra pelo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite ele quer mostrar a sua glória no Senhor. Nessa noite ele quer revelar o seu poder na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta é uma noite de milagre que Deus vai realizar na sua